Olá, tudo bem? Meu nome é Ciro Natalino de Castro e sou integrante do grupo que fará a apresentação sobre a espectrometria de massa atômica. O nosso trabalho será dividido em 5 etapas e eu estarei falando sobre as suas características gerais. Ela se baseia na identificação dos elementos presentes em amostras, bem como na determinação de suas concentrações no analito. Seu princípio básico consiste na formação de íons e, posteriormente, separá-los de acordo com sua relação massa-carga. É importante ressaltar que ela não utiliza a interação da luz com a matéria. Em 1919, Dempster foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro espectrômetro, fazendo a descoberta do isótopo do urânio-235. Posteriormente, durante os anos 50, uma das principais técnicas de análise atômica foi desenvolvida, denominada ion trap, levando a Dermelt e Pohl a ganhar o Prêmio Nobel da Física. Desde então, os métodos de análise atômica continuam em pleno desenvolvimento até os dias atuais. Ela oferece muitas vantagens quando comparada aos outros métodos de espectrometria óptica. A exemplo, temos os baixos limites de detecção, a alta sensibilidade, é uma técnica rápida, onde se obtém espectros simples e de fácil interpretação. Ela pode ser utilizada para identificação de esteroides em atletas, analisar poluentes ambientais, determinação de idade de compostos no ramo da arqueologia, a caracterização de biomoléculas como os carboidratos e proteínas e estudar a interação de drogas com o organismo dos seres vivos. Os objetivos dessa técnica são determinação de massa molecular, identificação de substâncias, quantificação de compostos, bem como a obtenção de informações sobre as características estruturais das moléculas, a exemplo, os átomos e ligações que a compõem. A análise por esse método consiste nas seguintes etapas. A amostra é inicialmente vaporizada. Após esse processo, ela sofre atomização. Uma parcela desses átomos formados é convertida em um feixe de íons, que são acelerados por meio de um campo elétrico, interagindo posteriormente com o campo magnético. É durante esse processo que ocorre a separação massa-carga, ocorrendo o deslocamento de íons para regiões distintas. Em seguida, é feita a contagem do número de íons, quando eles são detectados pelo transdutor. Praticamente, todos eles possuem uma carga unitária. Isso implica no fato que a relação massa-carga ser normalmente igual à massa do íon. Constituído de 6 partes, o sistema de manipulação introduz a amostra, a fonte de íon produz o feixe de partículas, o analisador separa elas conforme sua massa e um detector aonde os íons são separados e um processador de dados compõem os elementos finais do processo. Nesse equipamento, é necessário que os íons façam um percurso livre, tornando-se necessário a presença de vácuo nessa trajetória. Durante o seu caminho do analisador de massas, eles estarão sujeitos à chamada força de Lorentz. Como o campo elétrico dessa região é constante, a força elétrica é dada pela relação F igual a Q vezes E, onde Q é a carga do íon e E a intensidade do campo elétrico. Além disso, existe nessa região a presença de um campo magnético. Isso implica que a partícula também estará sujeita à atuação da força magnética, sendo ela igual ao produto vetorial da sua velocidade pelo campo magnético multiplicada pela carga da partícula. E V é importante ressaltar que é a velocidade perpendicular ao campo. A resultante dessas duas forças é a chamada força de Lorentz, obtida pela soma vetorial, ou seja, a resultante que é mostrada, que é Q multiplicado pelo campo elétrico mais o produto vetorial entre a velocidade e o vetor campo magnético. Todos os analisadores utilizam como princípio físico a aplicação da força de Lorentz. Para ilustrar o que foi falado, vamos analisar o chamado espectrômetro de massa de Bridgebridge, que emprega um seletor de velocidades, com o objetivo de se obter partículas com velocidade constante. Os íons passam pela região com interação simultânea entre campo elétrico e magnético. O objetivo é que a partícula tenha uma velocidade específica, fazendo com que as forças elétricas e magnéticas se cancelem. Para isso, nós temos a seguinte relação. A somatória das forças que atuam nesse trajeto tem que ser iguais a zero. E quais são as forças que atuam? A força elétrica e a força magnética, que são dadas pela seguinte relação. Se nós isolarmos a velocidade nessa equação, podemos escrever que a velocidade específica ela tem que ser igual à razão entre o campo elétrico e o campo magnético, ou seja, ao módulo deles. Com isso, somente partículas que possuem essa velocidade passam pela região sem sofrer deflexão. Podemos regular os valores do campo magnético e elétrico selecionando as partículas que possuem velocidades específicas. Posteriormente, essas partículas selecionadas sofrem uma interação com o segundo campo magnético, perpendicular à sua trajetória. Esse fato implica em um movimento de arco circular. Se F é a força que atua na partícula, podemos determinar o raio de sua trajetória de acordo com a segunda lei de Newton, onde a força resultante
é o produto da massa vezes a aceleração. No caso, a única força que atua é a força magnética, e a gente sabe que ela é dada pela seguinte relação. Se a gente botar em evidência alguns termos, podemos isolar o raio da trajetória, e a gente obtém que ele é igual ao produto da massa vezes a velocidade dividido pelo produto da carga pelo módulo do campo magnético. Observe que quanto maior a relação massa-carga, maior será o raio da trajetória, o que permite a detecção de diferentes componentes de uma amostra. Como exemplo dessa técnica, temos a caracterização de isótopos, a descoberta de que o neon possui duas espécies de átomos, uma com massa atômica de 20 e outra com massa atômica de 22 gramas por mol. Esse instrumento é composto pelos seguintes componentes: uma fonte de ionização, um analisador de massas, um detector de íons, como você pode ser visto nesse diagrama de blocos. Vamos falar agora sobre os pesos atômicos em espectrometria de massa. É importante ressaltar que essas unidades empregadas nesse método de análise são distintas das utilizadas em outras disciplinas de química, pois aqui o instrumento é capaz de distinguir a massa de um átomo e a massa de seu isótopo, enquanto outros métodos analíticos não são capazes de fazer tal distinção. A primeira concepção de massa atômica foi introduzida por John Dalton em seus trabalhos sobre a teoria atômica. Os pesos atômicos são dados em unidades de massa atômica, designados pela letra grega μ. Ela é feita com base no isótopo do carbono 12, o qual possui uma massa de 12 daltons. Com isso, essa unidade é estabelecida como sendo 1/12 da massa de um átomo de carbono neutro 12. Utilizando a definição que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, podemos determinar o valor dessa constante. Ela é dada pela seguinte relação. Portanto, sabemos que 1 dalton é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas por átomo de carbono. Na espectrometria de massa, o interesse principal consiste na massa exata do isótopo particular. Com isso, a massa de compostos diferentes pode ser determinada da seguinte forma. A exemplo, temos o CH4, né, o metano, e utilizando as relações podemos determinar qual seria a massa dessa molécula. Aqui temos outro exemplo, agora para um isótopo. E temos o nosso último exemplo. A alta resolução dos espectrômetros de massa possibilita que as massas exatas sejam obtidas com 3 ou até mesmo 4 algarismos à direita da vírgula. Além disso, o peso atômico químico ou peso atômico médio é definido pela seguinte equação. Para a equação anterior, temos que A1 e A2 representam as massas atômicas em daltons e P1 e P2 constituem as frações de abundância dos isótopos. A relação massa-carga de um íon molecular ou atômico é determinada pela simples divisão da massa da molécula ou íon pela sua carga. Vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo e o nosso segundo exemplo. Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos mais importantes de espectrometria de massa atômica. Os primeiros métodos empregados foram a espectrometria de massa por ionização térmica e a espectrometria de massa por fonte de centelha, tendo aplicações até os dias atuais. Atualmente, a espectrometria de massa por plasma indutivamente acoplado sobrepôs essas duas técnicas, que utilizam plasma de argônio em alta temperatura. Aqui temos um exemplo de um espectrômetro da Universidade Federal de Viçosa. Os métodos efenados são aqueles que se dispõem de uma combinação de duas técnicas individuais, produzindo resultados muito superiores quando comparados aos de um método individual original. Como exemplo, temos o ICP-MS, o DCP-MS e o MIP-MS. Por fim, precisamos falar sobre a resolução de um espectrômetro de massas, que consiste na sua capacidade em distinguir íons de diferentes relações massa-carga. Consequentemente, quanto maior a resolução, maior será a capacidade de diferenciá-los. A definição de resolução é expressa por M, em que M corresponde à taxa massa-carga e ΔM a largura, a meia altura. Por fim, encerramos nossa apresentação e muito obrigado.